Boa noite a todos, estamos aqui novamente com uma live, Via Gold Seguros, 15 anos de vida. Hoje temos um convidado especial, nosso amigo e corretor de seguros André Tozeski, que hoje ele, representando o Sincor como presidente do Sincor, que é o Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul. É a primeira vez que a gente traz um representante da entidade que representa a nossa categoria profissional. Para conhecermos um pouco da situação, da atuação e a visão sobre o mercado de seguros em termos de perspectivas futuras e oportunidades e desafios. André, para início de conversa, gostaria que tu te apresentasse para o pessoal e falasse um pouquinho da tua vida profissional aí. Muito bem, boa noite a todos, colegas corretores de seguros, as nossas colegas mulheres corretoras de seguro, Laudimir, que já são uma força muito grande na distribuição do mercado segurador gaúcho. Nós temos mais de 52% da distribuição feita por mulheres corretoras de seguros. Que maravilha. Então o nosso boa noite sempre tem que ser um boa noite duplo, né? Boa Sem noite dúvida. a elas que fazem o mercado e aos meninos que estão ali remando. Correndo atrás. Vamos lá. Felipe. Então, legal. André, boa noite a todos, nossos parceiros, amigos. Queria agradecer mais uma vez estar aqui presente. André, conta um pouco da sua trajetória e como que, nessa linda trajetória, podemos dizer assim, né? E até hoje, como é que é o André? Quem é o André hoje, para todos que estão nos assistindo aí? Muito bem, eu comecei no seguro lá em 1983, ainda com cabelo. Comecei como securitário, trabalhei de 83 até 88 na Santa Cruz Seguros. Depois de 88 a 95, uma filial da Sul América Seguros, aqui na região do Vale dos Sinos. E de 95 em diante, então, passei a atuar como corretor de seguros. Lá no cerca de 2000 aproximadamente, eu comecei a me aproximar do Sincor Rio Grande do Sul. Eu vi que nós tínhamos no Sincor Rio Grande do Sul a entidade de representação profissional dos corretores e me ofereci ao Sincor Rio Grande do Sul como um voluntário. Naquela oportunidade, então, me nomearam um subdelegado na região do Vale dos Sinos. Trabalhei alguns anos com o César Blaut, que era então delegado na região, lá em Novo Hamburgo. Depois fui nomeado delegado regional para a região do Vale dos Sinos. Na presidência do Marini, fui diretor de marketing e comunicação do nosso sindicato. Depois, sob a presidência do nosso amigo Panceira, fui vice-presidente do Panceira. É verdade. E agora, na última eleição que nós tivemos no final de 2021, fui eleito presidente do Sincor Rio Grande do Sul. Que legal. Então é uma trajetória muito bacana, que eu tenho muito orgulho, tenho muito carinho, né, por toda a minha trajetória profissional como corretor de seguros, mas também toda essa trilha que eu fiz dentro do Sincor Rio Grande do Sul, que é uma grande família. Um aprendizado e tanto, né? Muito. Laudimir, tu tem ali grandes voluntários, grandes diretores, grandes corretores de seguros que de forma voluntária fazem o Sincor Rio Grande do Sul ser essa instituição tão amada e tão respeitada quanto ela é. Que maravilha. É muito bacana trabalhar com aquela equipe. Coisa boa. Uma dúvida muito comum são as esferas de atuação das entidades, vamos dizer assim, diretamente relacionadas aos seguros no Brasil. Hoje nós temos o Sincor, a Fenacor, SUSEP. Na prática, André, quem faz efetivamente o que? Qual o papel delas no dia a dia do corretor de seguros? Muito bem. Nós temos uma categoria profissional que não tem Conselho Federal. Ok. Os médicos têm lá o Conselho Federal de Medicina, os advogados têm a OAB, os engenheiros, os arquitetos têm os seus conselhos regionais, que fiscalizam o exercício da sua profissão. No seguro, nós não temos um Conselho Federal dos Corretores de Seguros. Então, o Sincor funciona como um elo de ligação entre toda essa categoria profissional, como um indutor de qualificação dos profissionais corretores de seguros, como um norteador para as empresas corretoras de seguros, nas suas boas práticas, nas suas administrações. E nós temos um Sincor, então, em cada estado do Brasil, fazendo a representação dos corretores do seu respectivo estado. E nós temos a Fenacor. Que é a Fenacor? A Fenacor é a Federação Nacional dos Corretores de Seguros. A Fenacor reúne, então,
é um colegiado de representantes dos estados e a FENACOR representa de forma nacional os corretores de seguros, então, em todo o país, nas decisões macro da categoria. A SUSEP, por sua vez, é a Superintendência de Seguros Privados. A SUSEP está para o mercado segurador como o Banco Central está para o mercado financeiro. Perfeito. É a SUSEP quem determina todas as normas, é a SUSEP quem fiscaliza, é a SUSEP quem autoriza um profissional corretor a atuar. É lá na SUSEP que o profissional tem que se registrar após fazer a qualificação, né, como corretor de seguros. E é a SUSEP, então, que norteia todo o mercado segurador, tanto para as corretoras de seguros, para as seguradoras, quanto também para as resseguradoras. Temos agora um mercado muito forte no Brasil de resseguradoras e de corretoras de resseguro atuando no mercado brasileiro. Perfeito. Legal. Gente, é só fazer uma pausinha rapidinho aqui. É legal vocês ir mandando em dúvidas para o nosso presidente que está aqui. Caso vocês tenham qualquer dúvida referente ao Syncor ou até a atuação, a gente pode ir lendo as perguntas de vocês durante a live aqui, beleza? Eu tenho uma pergunta, André, que é referente à nossa profissionalização do corretor de seguros. O Syncor sempre foi muito preocupado com isso, né? Como você vê nos últimos 3 anos, como é que decorreu essa mudança no mercado dos corretores de seguros? Nós temos um consumidor muito exigente. O consumidor de seguros hoje, ele tem consciência da sua necessidade de proteção e ele vai para uma reunião com o seu corretor de seguros muito preparado. Então nós temos que ter um profissional corretor de seguros igualmente qualificado, igualmente preparado para atender todas as demandas deste consumidor muito mais exigente. Há alguns anos o Syncor já vem investindo muito na qualificação do profissional corretor de seguros. Nós já realizamos congressos regionais, encontros que nós chamamos de seminários regionais de seguros. Acabamos de realizar agora uma passada, né, uma rodada aí pelo interior do estado. Fizemos um seminário em Caxias, depois na cidade de Santa Maria e agora, no dia 7 de outubro, fizemos um seminário regional para a região sul do estado, lá em Pelotas. Nestes seminários regionais, nós levamos ao encontro do profissional corretor de seguros os assuntos que foram mais demandados, as necessidades que o profissional corretor nos trouxe. É um momento de qualificação, é um momento em que tanto os corretores estão trocando entre si, né, como também os securitários, os seguradores presentes, estão levando ali as soluções para aquelas demandas que os corretores trouxeram. Nós tivemos aí 2 anos de pandemia em que esses contatos todos foram prejudicados, né? Mas o Syncor não parou. O Syncor, ao longo de todo o período de pandemia, seguiu fazendo o seu trabalho, seguiu fazendo a sua qualificação, utilizando-se das ferramentas de comunicação. Se renovou, né? Se renovou. Hoje nós temos ferramentas de comunicação, Laudimiro, em que você pode fazer uma reunião com um corretor de Uruguaiana, com um corretor na mesma sala, trazendo uma outra leitura sobre aquele assunto de Porto Alegre, de Santa Maria, de Caxias. Então, a tecnologia nos trouxe a possibilidade de acelerar essas interações, de acelerar esses processos de qualificação. Agilizou bastante. Hoje não tem mais distância. Exato. Né? Hoje nós estamos aqui reunidos, daqui a pouco vai entrar uma pergunta de um corretor de qualquer região do Brasil e a gente vai interagir, vai trocar em tempo real. Né? Perfeito. Vamos em frente, André. O Syncor, que dentre outras coisas sempre se preocupou em colaborar com o crescimento e esse desenvolvimento profissional do corretor de seguros. Na visão do Syncor, por que muitos colegas corretores de seguros ainda veem o seguro de transporte como um bicho de 7 cabeças, vamos dizer assim? O que acontece ainda que... Veja, o seguro de transporte, de fato, não é um assunto simples. E não deve ser encarado como uma carteira simples. Graças a Deus, né? Por quê? Porque exige especialização, exige muita qualificação. Né? A gente não está falando de um bilhete de seguro viagem, a gente está falando de um bilhetinho de proteção de um aparelho de celular. São seguros muito simples, muito fáceis de você decidir, de você contratar. Você está falando de um valor em risco muito pequeno.
No seguro transporte, nós estamos falando de valores em risco muito altos, classificações de risco muito sofisticadas. Você tem que ter gerenciamento de risco. Você tem que ter uma boa qualificação do transportador, do embarcador e do corretor de seguros que vai trabalhar nessa carteira. A logística em si do transporte no Brasil mudou muito nos últimos anos. Não é mais colocar uma caixinha em cima de uma carroceria e correr para a entrega. Isso aí. Tem toda uma expertise de logística por trás. Exato. E o corretor de seguros precisa se atualizar, precisa se qualificar para atuar nessa carteira. E aí eu quero fazer aqui um gancho para o trabalho que vocês fazem na Via Gold. Porque a assessoria especializada na carteira de transportes, que é a expertise de vocês, que é o trabalho que vocês fazem, é fundamental para isso. Porque não é possível que o corretor consiga sozinho dominar todos os ramos de seguro. Impossível. Ele não vai cobrar o escanteio e correr para cabecear. Então ele tem que se cercar de boas parcerias, de bons especialistas em cada área. E na área do seguro transporte, não é um bicho de sete cabeças se você contar com uma assessoria especializada. Mas eu não recomendo a nenhum corretor que não tenha a qualificação, que não tenha especialização para atuar nessa carteira, que se aventure, senão com uma assessoria especializada. Perfeito. Devido também a alta responsabilidade perante o mercado, né? Hoje a gente poderia dizer que nós somos mais consultores do que corretores de seguros, né? Além, claro, de ser corretor de seguros, somos consultores, né? Estudar a operação do cliente, como não só no seguro de transporte, mas em todos os outros ramos, né? É que há um conflito, às vezes, as palavras elas nos levam a interpretações errôneas. Quando a gente usa a palavra corretor, fica parecendo que a gente está falando de um comercializador. Alguém que é um vendedor de uma determinada solução. E o corretor de seguros não é um vendedor. O corretor de seguros, por essência, é um consultor. Exato. É um aconselhador do seu cliente. Ele precisa levantar todas as necessidades do seu cliente. Ele precisa buscar no mercado segurador, que é formado por dezenas de seguradoras. Ele precisa buscar as soluções possíveis para aquela demanda. E ele precisa retornar a este cliente com essas soluções e formatar uma apólice que atenda à necessidade de proteção do cliente dentro da capacidade de pagamento do cliente. Exato. Então não é simplesmente você tirar um pedido, é um corretor, para alguns, né, Laudimir, essa ideia, isso é um vendedor de seguros. Então, um corretor você faz com qualquer um, é tudo igual. Gente, não é tudo igual. Mas já mudou bastante isso, né? Não é tudo igual. Não é. Já mudou. Para complementar, uma vez eu vi uma frase de um amigo corretor de seguros, que ele está nos assistindo também, acho que ele vai lembrar, que ele falou, o papel nosso, corretor, ele não é uma venda, que o senhor estava falando, né, senhor André? Por quê? Porque nosso serviço começa muito antes e ele vai muito mais depois durante a vigência da pólice. Né? Então, nosso serviço vai durante toda a vigência, não é somente uma venda. Né? O nosso trabalho não acaba com a venda. Exatamente. O nosso trabalho, na verdade, ele só começa com a venda. Exato. Porque ao longo de todo o ciclo de vida desta apólice, normalmente uma vigência anual, todo esse ciclo de vida você tem uma série de fatos que poderão acontecer, inclusive sinistros, né? que é o objetivo da proteção. E nesse momento, o corretor de seguros, o profissional corretor de seguros, precisa estar ao lado do seu cliente, Perfeito. dando a assessoria necessária, dando o amparo necessário. Então, é muito mais que simplesmente vender uma solução. Perfeito. Eu tenho algumas dúvidas já aqui que eu estou vendo aqui na live. Eu vou fazer mais uma pergunta e depois a gente faz o gancho, eu acho que seria legal. Perfeito. Porque nós estamos num assunto legal da consultoria, né, do corretor de seguros, e a gente vê no mercado, ouve, né, no mercado a questão, o mercado está com muito corretor de seguros, temos excesso de corretor de seguros no Rio Grande do Sul e no Brasil. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que não. Eu acho que não. Veja, nós não temos 30% do mercado atendido. Tem um oceano azul de oportunidades aí fora. Tem corretor demais? Não. Eu acho que tem muito corretor batendo cabeça e roubando um monte e disputando o mesmo negócio. Quando tem todo um oceano azul de negócios que nunca foram ofertados, de soluções que nunca foram apresentadas, clientes que nunca compraram nenhum tipo de seguro. A gente volta no assunto da especialização, né?
eleja colega, profissional, corretor de seguros, eleja um determinado ramo com o qual você tem intimidade, alguma coisa que você goste muito de fazer. Estuda este ramo, faz assessoria, consultoria para este ramo que você elegeu, que você adora, faz com muita dedicação, faz com muito carinho e busca parceria de profissionais corretores de seguros, de assessorias, para os demais ramos que você não domina. É impossível para um corretor de seguros dominar todos os ramos, ser especialista, ser expertise em seguros aeronáuticos, seguros marítimos, seguro de transporte. Só na carteira de transporte, quanto estudo é necessário? Sim. Então, em lugar de tentar abraçar o mundo e fazer tudo sozinho, busca parceria, elege uma assessoria especializada para cada segmento. A ViaGold é especializada no segmento de transportes. Eu tenho a impressão que a ViaGold não tem a menor intenção de falar em previdência privada, em saúde, em vida em grupo. Não é a expertise que vocês elegeram. Não é. Mas existem outras assessorias que elegeram estes ramos como sua especialidade. Então o corretor de seguros tem uma oportunidade muito bacana de estabelecer parcerias com um especialista em cada ramo de seguros. Perfeito. Aí sim, aí ele vai conseguir entregar para o seu cliente soluções em vários ramos, porque ele vai estar abraçado, irmanado, ou com um colega corretor de seguros especialista naquele segmento, ou com uma assessoria especialista que pode ir com ele e prestar o melhor serviço possível. Perfeito, é isso daí. Quer fazer agora? As perguntas, acho que elas já vão se complementando aqui, mas depois eu agradeço os nossos corretores parceiros. André, vamos falar um pouco da expectativa do Syncor em relação ao crescimento do mercado de seguros no Rio Grande do Sul. Não vamos falar de Brasil, vamos falar do nosso mercado aqui. Nosso mercado é fantástico. O gaúcho, ele é um consumidor de seguros muito maduro. É verdade. Nós observamos no Rio Grande do Sul um consumidor de vários produtos de seguro. Nós temos uma boa carteira de seguro automóvel, nós temos uma respeitável carteira de seguros residenciais, que até outro dia ninguém olhava para ela. Nós temos reconhecida participação no mercado de property, mas nós temos também uma expertise no mercado de seguros de transportes. Isso não é muito divulgado, isso não é muito batido. Não, transporte é um negócio para 2 ou 3 especialistas. E quando a gente fala lá em seguro transporte, logo vem à mente 2 ou 3 marcas muito fortes e que atuam de maneira muito eficiente nesse mercado. E a gente acha que o mercado se resume a 2, 3 opções. Sim. E não é, gente. Não é. Estou aqui num bate-papo com o Laudimir, ele ligeirinho me deu meia dúzia de soluções de boas seguradoras que têm boas soluções na carteira de transporte, que eu, honestamente, não imaginava que eles tinham tanto apetite pelo ramo, porque não parece que há tanto apetite. Por quê? Porque nas conversas que a gente tem com o comercial da seguradora dos produtos massificados, estes produtos muito específicos não são o foco do comercial da seguradora. Estes produtos específicos e que exigem grande especialização, até por prudência da seguradora, eles ficam reservados à assessoria de uma empresa especializada. Então, tem todo um mercado possível de crescer. É só você olhar para o lado. Dentro da sua própria carteira, você tem potencial para colocar outros produtos. Nós temos um histórico de crescimento elogiável. Nós sempre crescemos mais que a inflação. Por muitos anos, nós crescemos mais de 2 dígitos. Então, veio pandemia. Indústria caiu, comércio caiu, prestação de serviço entrou em colapso. Olha os números do mercado segurador. O quanto nós crescemos em 2020, o quanto nós crescemos em 2021 e, pasmem, o quanto nós vamos crescer em 2022. Sempre nós vamos crescer acima da inflação. Por quê? Existe uma demanda reprimida por soluções de seguros que aos poucos vão sendo atendidas. O seguro ele era muito visto como custo, né? É investimento. Exatamente. Quando a gente pensa fora da caixa, né, Laudimir, quando você demonstra para o consumidor que não é uma despesa, que é um investimento, despesa é imposto. Despesa é imposto. Quando você mostra que uma apólice que protege o seu patrimônio, às vezes custa menos do que o imposto que você paga sobre aquele patrimônio,
Você fica chocado. Eu vou pegar aqui um gancho de uma conta que eu fiz há pouco numa renovação para um cliente, seguro de automóvel, né? Fui renovar o seguro de automóvel, o cliente, poxa, mas subiu? Subiu, sim, subiu. Está um pouquinho mais caro do que estava no ano passado, está um pouquinho mais caro do que estava em 2020, um pouquinho mais caro do que estava em 2019, antes da pandemia, realmente subiu, né? Olha quanto aumentou a cotação FIP do seu patrimônio. Né? E mais, compara o que você paga de IPVA sobre o seu automóvel com aquilo que você paga de apólice de seguro. Você vai ver o que está caro e o que está justo. Isso vem também muito do que a gente passa no nosso dia a dia no seguro de transportes. Porque o pessoal fala, seguro de transporte deve ser um seguro muito caro. Né? Muito caro. Se tu comparar o valor da mercadoria perante o preço que é cobrado... 0,00 alguma coisa. Fica na mesma mais zero. 0,000%. Isso aí. Mas é uma coisa lógica, né? Vamos ver o nosso hoje, o agro, né? O agro está bombando. O seguro agrícola é outro produto que tem que ter uma certa especialização para vender. Muita. Já nós estávamos conversando sobre isso. Hoje nós temos alguns amigos corretores que trabalham forte nesse segmento. Eles contratam agrônomos para poder ajudar a venda, entender sistema climático. Complexo. Muito complexo. É muito complexo. Exatamente. Veja que a especialização ela é necessária em todas as carteiras. Todas as carteiras. Imagina eu na cidade aqui me meter a vender seguro agrícola, gente. Não é a minha expertise, não é o meu domínio. Tem um negócio para fazer nessa carteira, Laudimir? Chama um corretor parceiro que seja especialista dessa carteira para fazer um negócio junto. Sempre chama a parceria. É isso. Não perde o negócio. É isso aí, é sempre assim. Esse é um dos nossos princípios, né? A parceria, né? Nós hoje, para você ter uma ideia, André, a gente tem na nossa grade em torno de 60 corretores que a gente atende no Rio Grande do Sul, no segmento de seguro de transportes. Então, hoje é uma parceria de 15 anos que a gente começou. No início sempre é ruim, difícil. Ruim não, mas difícil. É difícil. Mas a gente aprende, né? E vamos em frente. São 60 empresas corretoras, são 60 profissionais corretores de seguros que já estabeleceram uma parceria. Que já viram na carteira de seguro-transporte uma possibilidade de negócio. Que já deixaram de perder essa carteira para os 2, 3 especialistas, que até então se conhecia. É que é muito importante o corretor analisar uma situação. Muitas vezes, principalmente interior, né? O corretor conhece o dono da empresa, o dono da transportadora, o dono da indústria, do embarcador, faz todos os seguros deles, menos o transporte, porque não tem o conhecimento. Ou, às vezes, não é nem só o conhecimento, é um pouco de medo de... Né? Aquilo que a gente falou antes, do bicho de 7 cabeças, né? E aí deixa a porta aberta para um estranho entrar no cliente, para um estranho entrar no negócio. Então, isso reforça, Laudimir, a necessidade que nós temos de estabelecer parcerias. Não perde negócio, chama o corretor especialista para fazer junto. Perfeito. Ela, Felipe. Vamos passar a bola aqui, então vamos lá. Ver o roteiro aqui, né? Pra não perder a ordem da... Vamos lá, então. A gente estava falando, então, do nosso crescimento aqui no Rio Grande do Sul, né? Como um todo, né? E no segmento de transportes, né? Como você, presidente, vê nosso mercado aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil também, né? Um possível crescimento dos nossos corretores também. A gente vê que os corretores estão buscando mais, vem uma batida de crescimento, de interesse para esse mercado de seguro de transportes, né? Mas como o Sincor vê hoje? Isso aí é um potencial, potencialmente, de crescimento do Brasil, enfim, no nosso estado? Com certeza, com certeza. De novo, tem um oceano azul aí, gente, que não está sendo visto por muita gente. Você começou há 15 anos atrás, Laudimir, com uma assessoria especializada em seguro-transporte. Certamente você começou com uma corretora, 2 corretoras parceiras, abraçando e fazendo negócio ali. Vou te falar que foram... Como é que foi o princípio disso? Foram 4, e posso até te dizer o nome delas. Opa! 4 parceiros que abraçaram o projeto. Começamos com o Ayrton da LASEG, o Laureano da Solares, o Alvarenga lá da Uruguaiana e o Marcelo da Farseg. Foram os 4 que a gente iniciou com já... e desculpa, tem mais o pessoal de Juí. Olha aí. Que hoje eles se dividiram, mas vamos falar do Miguel, do Laerte e do Jefferson.
começaram o projeto lá Começamos 15 o anos projeto. atrás. Isso, esses foram os nossos primeiros parceiros, estão até hoje. Com certeza. Veja, você começou esse processo com 4 parcerias, 5 parcerias estabelecidas. Hoje você tem 60. Ano que vem a gente volta a conversar, tem que estar em 120. Tem que estar em 120. Esse é meu presidente, ó. Gente, se o cara é especialista nesse negócio, nós estamos fazendo transporte com quem? Nós não estamos fazendo seguro de transporte. Nós estamos deixando essa porta aberta para o concorrente entrar. Exato. Tem um oceano de oportunidades, tem um mar aberto e nós estamos ali brigando por 3, 4 lambari. Tem muito negócio bacana para ser feito. Chama para parceria. Se não quer se envolver diretamente com isso, chama um corretor que entende disso para parceria, faz junto. Mas faz o negócio, não deixa a porta aberta, não deixa o cliente desprotegido ou com o flanco aberto para um banco entrar, para uma multinacional, uma corretora de fora do estado entrar e resolver o problema do cliente. O que acontece, né? Todo bastante, dia. muito. Depois leva o resto dos segurinhos que o corretor construiu durante anos e anos de trabalho. Isso Não aí. deixa a porta aberta, tio. Exatamente. Aproveitando o gancho, senhor presidente e Laudimir, dá uma licença, falar um pouquinho da Via Gold, então, como falamos do bicho de 7 cabeças, do crescimento, além da parceria de fazer o atendimento, enfim, comercial, todo o processo burocrático aqui na Via Gold, a gente também tem treinamentos, né? Hoje a gente tem treinamentos para auxiliar o corretor em alguma dúvida, dicas, que a gente pode passar para vocês, fazer um agendamento e passar um treinamento exclusivo de treinamento de transporte. Além disso, a gente tem a escola de treinamento de motorista, então é mais um diferencial que a gente oferece aos transportadores e embarcadores que têm alguma dúvida ou que têm alguma necessidade diferente de somente seguro também, né? Então, é aquela coisa de entender a operação do cliente, fazer a consultoria, né, como um todo, para que a gente não chegue e fale somente do seguro em si, mas como toda uma logística, né? Porque Gerenciamento do risco. Gerenciamento tão de risco, importante. enfim, Gerenciamento de frota. tão Exato, na importante. questão de gerenciamento de risco, nós temos nossos grandes parceiros, né? O pessoal, o Márcio e o Fábio da Angelina estão assistindo, agradeço a presença mais uma vez, de longa data também, né? Então a gente faz todo um plano de gerenciamento de risco em conjunto, analisa a policy, né? Treinamento de motorista, né? Que é da Domínio. O Vilmar, nosso professor, também está sempre engajado com a gente. Enfim, como um todo, vocês podem entrar em contato com a gente aí, a gente está à disposição. Tu quer ir tocando? Eu tenho algumas dúvidas aqui, mas acho que uma pergunta aqui, ela vai ter que ser respondida acho que no final, que é a questão das associações. Vocês querem fazer agora? Ou... Vamos lá, vamos fazer. Então quem fez essa pergunta foi o Douglas Moraes, nosso parceiro de longa data também, né? O que o Syncor tem feito ou pretende fazer contra as associações de seguros? Né? Que na verdade não é associações de seguros, São né? associações de proteção. Seu veicular. Proteções veiculares, exatamente. Gente, vamos voltar um pouquinho na linha do tempo e vamos fazer aqui um registro. O Syncor Rio Grande do Sul foi o primeiro do Brasil a denunciar as atividades ilegais das tais associações de proteção veicular. Era presidente do Syncor o Marini quando começou o primeiro processo que você tem notícia no Brasil sobre esse assunto. Então, o Syncor tem, sim, pioneirismo nesse tema. Depois, nós levamos todas essas demandas dos corretores para a nossa federação, para a FENACOR. A FENACOR, por sua vez, levou essas demandas para a SUSEP, que é o órgão fiscalizador do mercado de seguros, e nós já temos mais de 380 processos abertos contra essas ditas associações de proteção veicular, que não passam de ações entre amigos, Uma pirâmide, vamos dizer de pirâmides, de condomínios, onde você eventualmente tem uma chamada extra, né? Porque aquela mensalidadezinha que você paga de R$60, R$59 por mês, aquilo ali é taxa de associação, aquilo é para você ser sócio do clubinho. O sinistro vem depois, o sinistro é chamada extra. Quando acontece o tombamento de um caminhão, quando acontece o roubo de um caminhão, de um veículo, o sinistro é rateado entre todos os sócios. E ali, o cidadão não é consumidor. O cidadão é sócio do lucro e é sócio do eventual prejuízo. Então, se faltar dinheiro, chamada extra para todo mundo pagar, como se fosse um condomínio. Não existe relação de consumo. E é isso que nós denunciamos desde o princípio. Então, não é uma operação de seguro, não é uma operação legal,
é uma operação à margem da lei. O que precisamos fazer? Legalizar. Legalizar o processo de autoproteção. Que é um processo em que você banca o próprio risco, a partir da junção dos interesses de um determinado grupo. Mas isso tem que ser regrado, isso tem que ser normatizado, isso tem que ser legalizado. Nós entendemos que, uma vez legalizado, ele será um processo, então, respeitável. Sim. Né? Não é. Pagar os mesmos impostos que uma seguradora paga. Né? No mínimo. Né? No mínimo, pagar os mesmos impostos que uma seguradora e que uma corretora paga para operar. No mínimo, fazer o fundo de reserva, que tem que ter, né? Que a seguradora, parte do seu faturamento fica retido, bloqueado lá na SUSEP em garantia dos eventuais sinistros a acontecer. Né? Existe provisão para isso. Sim. Existe todo um cálculo atuarial. Eu me pergunto, gente, qualquer seguro total, seguro realmente contratado a partir de uma pólice de seguro, tem um custo justo para bancar aquele risco. Como é que chegou naquele custo justo? A partir da experiência, de quantas vezes aquele modelo de carro é roubado, em média, quando aquele carro bate, quanto custa em média para fazer a reparação, a partir de peças genuínas, peças compradas na montadora, na concessionária e não em outros lugares. O custo do seguro, ele é o custo do sinistro. Como é que você vai fazer uma proteção deste mesmo veículo por R$ 59,00 por mês? Essa conta não fecha. Claro que essa conta não fecha. Seguro é matemática. Né? Atuária. Seguro é ciência. Atuária. Inclusive a Maria do Seguro, que está nos assistindo, também comenta, né, que além disso, podem começar a oferecer seguro de vida e seguro de carga futuramente. Né? Então, o quanto antes seja regularizado isso aí, né? É só o que falta, né? Começar com a Associação de Proteção Veicular, fazer transporte, fazer vida, fazer incêndio. Aí é uma coisa. Eu trago de novo aqui um pedido às pessoas de reflexão. O jogo no Brasil é um monopólio da Caixa Econômica Federal. Isso é lei, certo? Então, se você quer fazer uma fezinha, você vai numa lotérica, Laudimir, e você compra um bilhete da loteria, da loto, né? Qualquer jogo desses legalizados, você compra um bilhete, você faz uma aposta legalizada, se você ganhar, você vai ter a garantia de que a Caixa Federal vai lhe entregar o prêmio que você ganhou. Né? Mas a gente sabe que também tem no mercado oferta de outros tipos de jogos que não são legalizados. As pessoas têm a liberdade de fazer o certo e têm a liberdade de fazer o errado. As pessoas têm que entender que elas são responsáveis pela consequência das suas decisões. Quando o cidadão deixa de fazer uma aposta na lotérica, que é legalizada, e ele faz uma aposta em qualquer outro instrumento de jogatina não legalizado, ele está cometendo um ilícito. E ele terá consequências desse ilícito. Na operação de proteção veicular é a mesma coisa. Você tem a opção de fazer seguro, que é legalizado. E você tem a opção de fazer aquilo que não é legalizado. A consequência virá, com certeza. Não tenha dúvida. Voltando um pouco para o nosso negócio, como é que você... Vamos voltar a falar das assessorias, que é um negocinho que eu gosto de conversar. Eu também gosto. Tu gosta, eu sei que tu gosta. Me refiro, por exemplo, de uma forma especializada, como é o nosso caso. No dia a dia dos corretores. Na tua opinião, agrega, facilita... Gostaria que tu contasse um pouco sobre a tua visão no nosso modelo de trabalho hoje. Laudimir, eu sou um admirador do modelo de trabalho que você desenvolveu na Via Gold. Você trouxe uma solução para os corretores de seguros especializada no ramo de automóvel. Ninguém fazia transporte. Ninguém olhava para esse nicho de mercado. Né? Todo mundo, o automóvel é tão malvado, né, que ele nos traz. Todo mundo se mata pelo seguro de automóvel. Né? Todo mundo, não, eu tenho solução para o seguro de automóvel, eu tenho. E brigam por o seguro de Unumilha. Né? E você trouxe uma solução que o mercado precisava. Não tinha uma assessoria especializada para olhar para o transporte com essa atenção, com esse carinho. Eu tenho colegas seus com assessorias que são especialistas em seguros de pessoas, previdência privada, saúde, vida em grupo. Eu tenho assessorias
de colegas seus que são especializados em property. Sim. Grandes riscos, riscos de difícil colocação e etc. Gente, esse é o caminho. Especialização. Elege um determinado nicho de negócio e especializa nisso. Você coloca à disposição do corretor toda uma expertise na área de transporte que o corretor não teria sozinho como estudar, como dominar este assunto. Então, sou admirador da iniciativa de vocês exatamente por isso. Porque você trouxe uma solução que o mercado demandava. Muito bem. Muito bem. A gente tem mais uma pergunta aqui, agora do Matheus Schneider, nosso colega também. Vamos lá. Para o nosso presidente, né? É uma pergunta direcionada, né? O que o Syncor tem feito quanto aos preços das seguradoras que estão absurdos? Cada vez fica mais difícil fazer seguros novos. Mas acho que você comentou já, né? A questão do mercado, o valor da FIP, né? Tá tudo tudo aumentando, né? Veja, eu também sou corretor de seguros. Eu também preciso fazer as minhas renovações. Eu também preciso renovar o seguro do meu automóvel. Então eu vivo no dia a dia esta dor que os colegas corretores de seguros estão vivendo. Eu vivo no meu dia a dia profissional e como consumidor. Nós precisamos atentar que por 2 anos o mercado ficou praticamente estagnado. Se nós fizermos uma linha do tempo com o que se praticava de custos para uma pólice de um determinado automóvel lá em 2017, 2018, 2019, se a gente trouxer estes valores para valor presente, nós vamos constatar que não aumentou assim tanto quanto parece. Acho que o erro, Laudemiro, foi ter deixado parado ali 2020, 2021. Ficou parado, ficou estagnado, o pessoal estava com medo de aumentar, estava, né, com aquela sensação de que o Brasil está parado, está todo mundo em casa, então vamos segurar o que dá. Só que seguraram o quanto deu. O sinistro explodiu. O custo de reposição, o custo do sinistro aumentou estratosfericamente. Você tem hoje o custo de uma porta de um automóvel, uma porta, é lata. Uma porta de um automóvel custa 2, 3 vezes o custo do seguro daquele automóvel. Não, o próprio automóvel, né? O automóvel explodiu. Tem automóvel que a FIP variou 30%, 40% de um ano para o outro. Né? Então, a gente precisa também fazer esse raciocínio e fazer essa justiça. Não tem como você praticar hoje o mesmo custo de automóvel que você praticava em 2018, 2019. Aumentou muito? Sim, aumentou muito. Mas por que aumentou muito? Porque o custo de reposição aumentou muito, porque a sinistralidade aumentou muito. Se você olhar os números da carteira, no final do exercício, você vai ver. A companhia está trabalhando com prejuízo, o corretor está trabalhando com as suas margens cada vez menores para poder manter esse cliente renovando, poder manter essa carteira viva. Simplesmente, se nós fizéssemos um corte no custo do seguro, nós estaríamos agindo com irresponsabilidade, porque nós teríamos um faturamento muito menor do que aquele necessário para pagar os sinistros que estão acontecendo. Isso sim seria uma irresponsabilidade. Legal, muito bom. Ok, muito bom. Eu vou te fazer uma pergunta assim que eu tenho um exemplo na nossa empresa que eu vejo que não vai ser um problema que eu vou ter no futuro, que é a sucessão. Eu, graças ao bom Deus, meus filhos e a minha esposa também, logicamente, mas meus filhos principalmente vieram para trabalhar comigo e conosco e para dar continuidade na empresa. Como é que tu vê o que o Syncor tem feito ou poderá fazer para ajudar os nossos corretores, nossos amigos corretores de seguros, com relação à sucessão? É um grande desafio. A sucessão empresarial é um grande desafio em todos os segmentos. No mercado de corretagem de seguros, em especial, a gente tem percebido exemplos como o que você nos traz, em que a família efetivamente abraçou o negócio. A família efetivamente resolveu entrar para dentro da empresa corretora ou da assessoria, no seu caso, e abraçar a profissão de corretagem, né? Mas nós também percebemos muitos corretores sem a possibilidade da sucessão. Os filhos definitivamente não desejam continuar atuando no negócio.
O que este profissional corretor de seguros pode fazer para manter viva a sua carteira e para perpetuar a sua carteira construída ao longo de tanto tempo? De novo, a parceria. De novo, chamar para conversar um amigo corretor de seguros que tenha sucessão, chama para a parceria, funde as carteiras, une os sofrimentos e fortalece as famílias. Fortalece, você vai ter sucessão não necessariamente com o seu filho continuando a sua empresa, Sim. mas com o filho do seu melhor amigo continuando a sua empresa. Esta é uma das alternativas. Nós também percebemos que, às vezes, carece de um pouco de esclarecimento para os herdeiros do potencial do negócio. Verdade. Né? Talvez a gente precise, Laudimir, reunir alguns colegas mais experientes e que já passaram por esses processos de sucessão e pedir a consultoria desses colegas. Como é que você fez? Ajuda a quem está chegando a este momento de decisão a resolver esse problema. De novo, eu acho que passa pela troca de ideias, pela troca de informações, pela troca de conhecimento. O corretor de seguros tem que conversar mais. O corretor de seguros tem que entender que ele não tem aqui ao seu lado um concorrente, um inimigo. Ele tem ao seu lado um colega profissional, corretor de seguros, que poderá ser a solução para a perpetuação da sua carteira. Sem dúvida. Legal. Isso acontece muito. Me conte uma coisa. O que 2022 está acabando? Se tu já disse o que o Sincor fez, o que deixou de fazer. 2023, o que o Sincor vai fazer de seminários, de congressos, de encontros de corretores? Aliás, se precisar de uma força nossa aí, estamos à disposição. Que bom. Veja, nós vamos abrir o ano de 2023 com um dos eventos mais adorados por 52% do mercado segurador gaúcho. Feminino. Enquanto feminino. 24 de março, nós vamos fazer a volta do encontro feminino do mercado segurador gaúcho. Depois da pandemia não teve nenhum? Não. Porque esse evento ele tem que ser presencial. Sim. Esse evento, na sua essência, tem que ser presencial. Ele é um evento desenhado para acontecer ao longo de um dia inteiro, de uma sexta-feira inteira, das 8 às 18. O auditório é exclusivo das mulheres, das profissionais corretoras de seguros, das securitárias, das funcionárias das corretoras, das assessorias, as funcionárias das empresas seguradoras se reúnem num auditório e passam um dia inteiro de qualificação específica para a mulher corretora de seguros, para a mulher securitária. Que legal. No final do dia de trabalho, há então uma confraternização de todo esse mercado feminino, passou o dia trabalhando, né, com algumas seguradoras, algumas assessorias, algumas corretoras que então são patrocinadores desse encontro, e no final do evento então tem lá uma feira, um coquetel, um bate-papo, onde esse pessoal todo se integra, se encontra. Né? A Via Gold pode participar desse projeto, porque a Via Gold tem soluções que também são necessárias para a mulher corretora de seguros. Hoje nós temos mulheres parceiras nossas aqui. Via Gold participando, pessoal, Via Gold participando do evento feminino. Compromisso firmado. Depois nós vamos fazer, Laudimir, ao longo do ano de 2023, os nossos seminários regionais. O seminário regional é um modelo de qualificação que deu muito certo. A gente vai retomar. Muito provavelmente vamos fazer uma edição na cidade de Porto Alegre, para atender toda a região da Grande Porto Alegre. Uma edição lá na cidade de Passo Fundo, para atender toda a região do Planalto. E uma edição na cidade de Santo Ângelo. Santo Ângelo Missões. tem missões. Pega todo o centro, norte e noroeste do estado. Até o Alvarenga de Uruguaiana pode vir ali a Santo Ângelo, que é pertinho. Não vai faltar. É pertinho. No final do ano, lá em meados de novembro de 2023, a gente retoma o Jantar dos Cozinheiros, que é um evento festivo, né? Um evento já consolidado no mercado. Aliás, maravilhoso, né? Esperado, né? Esperado com ansiedade por todos. E a gente, com isso, fecha esse ciclo de eventos organizados pelo Sincor ao longo de 2023. Legal, muito bem.
O pessoal tá perguntando aqui as datas e tudo mais, mas isso depois a gente pode passar com calma, né, para todo mundo se inteirar do assunto, tudo mais nas nossas páginas do Sincor também. Isso, né? a gente atualiza. Sincor RS tudo junto. Sincor RS, pessoal? SincorRS.com. Isso, a gente bota depois no nosso perfil lá também o site, tudo certinho. Perfeito. Você tem mais uma pergunta, alguma coisa? Tem uma final, mas pode fazer aí. A gente tá quase no nosso fim já, passa rápido, nós temos alguns minutos só. E uma dúvida que também é de nós, colegas aqui mais jovens e tudo mais, é como é que a gente pode se voluntariar, como é que são os contatos do Sincor, como é que para os nossos corretores mais novos, também, que a gente está vendo um grande crescimento dos corretores mais jovens em procurar parceria, né? Porque eles estão iniciando a sua carreira, abrindo sua corretora. E é legal deixar um recado para todos, esse pessoal mais jovem também, como é que eles fazem para ter o contato do Sincor, se associar, enfim, se voluntariar e fazer parte. Que bacana. Disso. Obrigado. Muito obrigado por essa provocação. Muito obrigado. Gente, o Sincor Rio Grande do Sul é feito por profissionais corretores de seguros. Profissionais corretores de seguros de todas as idades. Então, que bacana essa sua provocação de trazer o jovem corretor de seguros, de trazer o sucessor da empresa corretora de seguros para dentro do Sincor. O Sincor está de portas abertas, a gente está esperando, ansioso por essa colaboração, essa contribuição, porque o Sincor é feito de gente, é feito por pessoas, é feito por voluntários. E sim, nós precisamos de voluntários de todas as idades, notadamente desse público jovem, que tem essa energia, esse brilho no olho, essa vontade de fazer e essas ideias fantásticas. Vem para o Sincor Rio Grande do Sul somar. A gente, com certeza, vai fazer muito melhor se vocês vierem fazer com a gente. Legal. Depois a gente passa todas as orientações, tudo certinho também na nossa página lá. André, gostaria muito de te agradecer pela tua presença, por participar, por ter aceito o nosso convite. Imagina. Obrigado mesmo, meu amigo. Privilégio. Obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. É muito importante para a gente, vai ser muito importante para os corretores o que eles ouviram aqui da gente hoje. Obrigado, meu amigo. Se quiser dar uma palavra final aí, um recado para os nossos amigos corretores aí. Quero. Primeiro agradecer o convite, eu sou um admirador, você sabe disso, eu sou um admirador do trabalho que você faz, do trabalho que a tua família faz. Muito obrigado. Da dedicação que você colocou, da energia que você colocou, da coragem que você colocou ao estabelecer uma assessoria especializada no seguro de transporte. Vocês realmente estão de parabéns pela coragem e pela força com que vocês vêm atuado. Eu quero aproveitar e fazer, então, se tu me permite, um recadinho aqui para o nosso evento mais próximo agora, que é o Jantar dos Cozinheiros, em comemoração ao aniversário de 80 anos do Sincor. O Sincor comemora em 2022 80 anos de atuação. Vejam que são poucas entidades que chegam aos 80 anos com tanta saúde, com tanta vitalidade, com tanta energia, quanto o nosso Sincor Rio Grande do Sul. E essa data merece ser celebrada. Sem dúvida. E nós vamos celebrar os 80 anos do Sincor com uma grande festa, com a volta do Jantar dos Cozinheiros. Vai acontecer agora em novembro, dia 25 de novembro, sexta-feira. Já reservei meu convite. Já está garantido. Jantar dos Cozinheiros, lá no Salão Nobre da Sojipa. Vamos reunir todo o mercado segurador, mais que o mercado segurador gaúcho, o mercado segurador brasileiro. Porque todos os diretores, os comerciais de seguradoras fazem questão de vir nesse evento, de abraçar o corretor de seguros gaúcho, de reencontrar o corretor de seguros gaúcho, depois de tanto tempo que a gente ficou aí sem poder fazer esse evento. Esse evento é amado por todos. E, pessoal, acho que 50% dos ingressos já foram. Vai lá no site e garante seu ingresso. São só 400 pessoas. Olha aí, ó. Só 400. A conta veja, nós temos mais de 4 mil profissionais corretores de seguros no estado do Rio Grande do Sul. 10%. Nós temos mais de 4 mil empresas corretoras de seguros. Quantos funcionários tem em cada corretora de seguros? Em cada assessoria? Em cada seguradora? Gente, 400 ingressos é muito pouco. Isso vai esgotar muito rápido. Se mexe. É isso aí. Ano que vem parece que ele vai alugar o Beira-Rio ou a Arena. É, por ali. Isso aí, gente. Então, agradecer ao presidente mais uma vez. Parabéns ao Sincor pelos seus 80 anos. Muito obrigado. Agradecer a todos os nossos parceiros que estão presentes nessa live.
E que fiquem ligados que essa live vai ficar gravada, então quem não conseguiu acompanhar desde o início, ou quem não pôde estar hoje presente, vai estar gravado nas nossas redes. A gente vai passar todas as informações do 5 para que vocês entrem, acessem e comprem o tal ingresso. Beleza, gente? Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.